Nosso próximo palestrante é o professor Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O professor Justino é advogado, especialista em Direito Administrativo e atualmente coordena uma disciplina de pós-graduação que trata especificamente dessa questão da corrupção na administração pública. Foi criado recentemente, agora no final do ano passado, em meio a esse furacão todo aí de escândalos. Então, professor, por favor, obrigado. O palco é seu. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Primeiro, agradecer o convite para estar aqui, sobretudo com vocês, né? É muito importante a gente falar sobre corrupção. Hoje nós podemos falar sobre corrupção, né? E aí eu gostaria de começar a minha fala, que vai ser bastante breve também, dizendo que quando eu era estudante, quando eu era acadêmico de Direito, embora esses temas... havia uma necessidade de se tratar desses temas, inclusive em sala de aula. Os próprios professores, eles, de alguma maneira, tergiversavam, como a gente diz no direito, né? Eles fugiam da raia. Então, assim, como que não, no máximo, no enquadramento de um ato de corrupção como crime. Isso já vem do Código Penal, que é da década de 40, e não é nenhuma novidade, né? Mas falar de corrupção de uma maneira mais aberta, isso é muito recente, uma conquista super recente, né? Então, talvez a gente tenha que estejamos passando por tudo que a gente está passando agora para efetivamente saber que nós temos que enfrentar, né, o monstro da corrupção. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer o seguinte, né, aqui aproveitando o tema do nosso dia, de onde vem a corrupção, as suas causas e como acabar com ela. Ela vem do ser humano, ela vem da finalidade egoística de conquista de renda que o ser humano tem, esteja ele no setor público, esteja ele no setor privado, né? E que por meio de uma transação comercial, porque a corrupção é uma transação comercial ilegal, mas ela é uma transação comercial, né? Vai haver um abuso do poder público, né, com finalidades egoísticas, que pode ser, geralmente né, a questão de você adquirir receitas que são ilícitas, né? Então você ter acesso a recursos públicos, né, mas também pode não implicar nesse acesso a recursos públicos. Por exemplo, nepotismo, né, a contratação de familiares para trabalhar no setor público, isso é uma prática de corrupção. Clientelismo, eu só vou nomear para cargos em comissão também aqueles que fazem parte do meu partido ou têm uma identidade ideológica próxima a minha, se não igual. Não me importa o profissionalismo, né? Então, grupos. Então, esse elemento egoístico, ele pode se traduzir em recursos financeiros ou não. Existem alguns elementos que, para o direito, né, meu enfoque vai ser jurídico aqui, são elementos que conceituam um ato de corrupção, seja crime ou não, né? No crime nós temos algumas diferenças, mas quais seriam esses elementos? Primeiro, a existência de um cargo público e o exercício desse cargo público de maneira abusiva, né, de maneira ilegal. Então, não é exercer o cargo público para fins públicos, é exercer o cargo público ou se aproveitar do cargo público para fins não públicos. Um segundo elemento seria a questão da discricionariedade. O que é a discricionariedade no mundo jurídico, né? É a opção que você tem para decidir, é a margem de decisão, é a margem de poder decisório que você tem de decidir de uma maneira ou de outra, né? A ideia da discricionariedade é que, ainda que haja essa opção, todas as decisões devem ser legítimas e devem ser legais perante o direito. O uso abusivo da discricionariedade vai fazer com que o uso do poder público vá para fora, né, dos limites das finalidades públicas. Então, vai estar vinculado a um benefício privado, por exemplo. Um terceiro elemento que é muito importante também por meio desse uso abusivo de um cargo público, né, da discricionariedade, você está infringindo regras. Então, infringir regras, sejam regras éticas, morais, mas, sobretudo, regras jurídicas, está na base de um ato de corrupção.
E quando eu digo uma transação comercial, porque é uma transação comercial efetivamente, mas ela é ilegal, ela é ilegítima, ela não é possível de acontecer perante o direito, mas mesmo assim ela acontece. Então, há o elemento de infringir as normas legais postas, né, pelo direito, pelo Estado. Um outro elemento muito importante também na questão da corrupção é que tudo isso acontece no sigilo. Tudo isso acontece no segredo. E é justamente isso que torna o ato de corrupção tão sedutor. Né? O que leva uma pessoa, sabendo de tudo isso, que ela não pode, um servidor público, ou mesmo um agente privado, né, de uma empreiteira, de uma empresa contratada pelo poder público, mesmo sabendo de que ela está infringindo a lei, o que leva uma pessoa, estamos falando então, portanto, da origem da corrupção, né, o que leva uma pessoa a praticar um ato de corrupção? São 3 pontos principais. Primeiro, a existência de oportunidades. Existem incentivos que são extremamente sedutores, e esses incentivos acabam motivando, né, não de maneira apaixonada, mas de maneira muito racional, aquele que pretende realizar um ato de corrupção. Então, a oportunidade, né, e esses incentivos que existem para a prática do ato de corrupção. Esse seria um primeiro ponto. Pode levar uma pessoa a agir ou não como corrupto ou como corruptor. Né? Pode ser as duas, como é uma transação comercial, precisa de 2 partes. Precisa haver um acordo mínimo entre elas. Né? Então, a questão da oportunidade. 2, será que eu vou ser pego? Será que alguém vai saber do que eu fiz aqui? Né? E isso é uma análise de custo-benefício que a pessoa faz. Né? E aí, entendendo que dificilmente será pego, será descoberto, ele vai insistir no ato. Então, já teve a oportunidade, sabe que dificilmente vai ser descoberto. E o terceiro elemento, se descoberto for, será punido? O direito, portanto, tem essas 3 preocupações. Quando nós pensamos agora em acabar com a corrupção, e já antecipo que não é possível. Acabar totalmente com a corrupção não é possível. Nós podemos limitá-la, nós podemos criar uma estrutura dentro do Estado para conter a corrupção, e certamente nós temos que melhorar, né, o âmbito da responsabilização, da punição pelos atos de corrupção. Então, seriam 3 momentos aqui. Né? A prevenção dos atos de corrupção, o direito tem muito a ver com isso, prevenir, conter a corrupção e combater a corrupção no sentido da sua responsabilização. Né? E, falando disso, nós temos que pensar no seguinte, o direito ele é importante porque ele, efetivamente, vai ter que criar uma estrutura normativa, né? E, na administração pública, uma estrutura administrativa, né? Portanto, um sistema de combate à corrupção, e que, no caso brasileiro, é composto, né, formado por vários órgãos. Eu vou citar alguns, né, para dizer que, efetivamente, nós temos um sistema de combate à corrupção aqui no Brasil. Né? Ele é um sistema multiagências, ou seja, há vários órgãos públicos, né, e também não públicos, que acabam atuando, seja na prevenção, seja na contenção, seja na responsabilização dos atos de corrupção. Vou falar de algum deles. Né? Muitos já conhecidos de vocês, em virtude dos escândalos e das operações que estão movimentando esse setor, né? Setor da administração pública, eu digo. Nós temos a CGU, Controladoria Geral da União, que foi extinta, né, agora com o governo Temer, vamos ver o que vai acontecer, mas de maneira que foi criado o Ministério da Transparência. Vamos ver ainda, né, como vamos acomodar. Mas a CGU é um órgão público que tem competência de controle interno, controlar a administração de dentro, mas também de combater a corrupção. A corrupção, sobretudo, de uso de recursos federais, né? O uso abusivo de recursos federais. Então, vai combater a corrupção na administração federal, porque é um órgão federal, mas também em estados e municípios para onde são transferidos os recursos federais. Nós temos a Polícia Federal, né, que tem uma competência de investigação, e vem atuando, por exemplo,
por meio dessas forças-tarefas, né, juntamente com outro órgão, que é o Ministério Público Federal, e tem o estadual também, né. Nós temos a Polícia Civil também nos estados, né, que também tem essa competência de apuração, mas o Ministério Público e também nós vamos ter o Poder Judiciário aqui atuando, né? E a ideia é que o Poder Judiciário, na verdade, é o poder que efetivamente vai ter que ser provocado sempre. Ele não vai poder atuar de maneira de ofício, né? Então, ele vai ter que ser provocado, e provocado é ele que vai dar aquela resposta que é esperada pela sociedade pelos atos de corrupção, que é a responsabilização, que é a punição, né? Então, a ideia de impunidade, de punir ou não punir, ainda está muito focada, no caso brasileiro, na atuação do Poder Judiciário, mas não é somente a ele que cabe essa função, né? Como última palavra, sim, mas a CGU pode punir também. A Polícia Federal, não. O Ministério Público, não, né? Mas nós vamos ter também como órgãos que vão atuar nesse sistema nacional, que estão fora da administração, vamos ter a sociedade civil organizada por meio do controle social. Vamos ter também a imprensa, sobretudo a imprensa investigativa, né, que vai atuar, sobretudo, para tem o dever de informar, e por meio do dever de informar, fatos que depois podem se transformar em escândalos, né, vão ser conhecidos desses órgãos públicos oficiais, e caberá a esses órgãos públicos, então, realizar esta apuração e eventual responsabilização. O problema brasileiro não é um problema de ausência de leis, né? Nós temos leis anticorrupção e as nossas leis são muito boas. Nós temos que pensar em um sistema integrado. Isso ainda nós não estamos pensando num sistema integrado de leis. Lei de responsabilidade fiscal, lei de acesso ou lei de transparência, a lei de conflitos de interesses. Nós temos também a lei de improbidade administrativa, nós temos a lei anticorrupção, que é mais recente, ainda muito polêmica, talvez pelo seu caráter recente, com seus acordos de leniência, que são acordos de colaboração na esfera administrativa, né? Então, não é um problema de lei, né? Há necessidade de fazer alguns ajustes nessa legislação. O problema brasileiro está na ausência de efetividade, de aplicabilidade dessas leis. E isso a Transparência Internacional, no seu último relatório, deixou muito evidenciado. O Brasil caiu, né, no ranking da corrupção, que é uma percepção de corrupção, o Brasil caiu várias colocações. E uma das análises que a Transparência Internacional, que é uma organização não governamental, né, transnacional, fez, é que isso se dá, sobretudo, em virtude do baixo enforcement, da baixa efetividade da legislação. Então, não é tanto pela falta de punição, é porque a lei existente ou a legislação existente não é cumprida, não é observada. E, falando agora já para o final, algumas soluções, né, porque os problemas são muitos e etc., etc., é importante a gente saber que existe a corrupção política e existe a corrupção administrativa. A corrupção política é, por exemplo, aquela que aconteceu no caso Collor, né? É essa que está acontecendo, envolvendo aí os presidentes das casas legislativas, Câmara, Senado Federal, ainda em grau de investigação, né? Então, é quando o político, o parlamentar, né, ou o chefe do executivo, sempre um cargo eleito, né, ele se utiliza do seu poder para finalidades privadas. Então, uma corrupção política. O mensalão é um caso de corrupção política. A Lava Jato já é um caso de corrupção administrativa, né, que envolve o quê? Entes públicos, no caso, uma grande, a maior era, né, não sei se continua sendo, a maior estatal brasileira e uma das maiores do mundo, em casos de corrupção, né, obviamente com algumas interferências de políticos, mas a corrupção administrativa ela ataca a gestão pública, né? Então, algumas soluções possíveis aqui para pensar, né, como que a gente poderia caminhar, e aí muito rápido, né, de modo telegráfico, como disse o professor Moisés, porque já está terminando o meu tempo. Primeiro, eu vejo a necessidade da especialização das funções, não só do judiciário. O caso do Sérgio Moro, né, e o caso que envolve a Lava Jato, envolve uma competência jurisdicional altamente especializada, preparada e profissionalizada. Então, nós temos que replicar isso se efetivamente nós queremos combater a corrupção.
competências exercidas de maneira difusa por magistrados que não têm essa profissionalização, essa especialização, isso não vai dar em lugar nenhum. Tá? Então, lições a serem aprendidas com a Lava Jato, uma das lições seria a especialização do Poder Judiciário, mas não somente dele. A CGU, por exemplo. Seria muito importante que a CGU ou um órgão similar continuasse a existir e que tivesse competência, por exemplo, para aplicar a lei anticorrupção, que tem o foco nas empresas. Inclusive para uniformizar a interpretação dessa lei. Porque se você tem uma lei anticorrupção e qualquer órgão, federal, estadual, municipal, passa a ter sua própria interpretação, isso pode ser um tiro no pé. Vejam o caso do CAD, por exemplo, não é? Que faz acaba também envolvido, né, com apuração de corrupção, mas o caso do CAD é de alta especialização, envolvendo cartéis, né, abuso de poder econômico. E, nesse sentido, cabe ao CAD interpretar a legislação, né, de abuso de poder econômico, com resultados muito evidentes e muito bons nos últimos anos. Tá? Então, a especialidade seria algo ponto. Como eu falei, o que mais me chama a atenção nos elementos do ato de corrupção é o segredo, é a confidencialidade, é aquele acordo, aquela confiança que o corrupto e o corruptor têm, né, em si mesmo, né, porque ele tem assim, total segurança de que ele não será pego, mas também no seu comparsa. São criminosos. Né? Então, o que vai acontecer? Como é que você vai romper essa rede de corrupção, essa rede de confiança? Você tem que romper protegendo as figuras do informante e do delator. Isso é muito polêmico no direito, o caso Lava Jato, na Operação Lava Jato deixa isso evidenciado. Informante não é aquele que pratica ato de corrupção, mas ele tem a informação e ele quer levar essa informação aos órgãos públicos ou mesmo à imprensa. O que acontece quando isso é feito hoje no Brasil? O informante é punido. Se ele está numa empresa privada, pode até demorar, mas ele vai ser mandado embora, porque ele é o dedo duro. Então, nós temos que proteger o informante. Para romper esse segredo, alguém tem que informar a existência desse ato. Né? E o delator já é diferente, porque o delator já está atuando na rede de corrupção. E ele vai delatar para não ser punido. Seja pelo Poder Judiciário. Então, isso tem que ficar mais claro, né, na legislação brasileira, no sistema brasileiro. Finalizando, portanto, o que eu gostaria de dizer aqui é que o direito vem avançando muito nesta área. O tema ainda a corrupção como um fenômeno jurídico ainda é muito recente no Brasil, não somente no Brasil, mas em outros países. Né? Eu mesmo venho ministrando esse curso de corrupção na administração pública. Eu não ensino corrupção. Os colegas dizem, você está ensinando corrupção? Quer dizer, obviamente, eu conheço todos os trâmites, né? Porque, enfim, né, os casos são vários no Brasil e no mundo. Né? Mas não é essa a questão. Justamente a gente estuda maneiras de prevenir, de combater e de conter a corrupção e a responsabilização. Né? Precisamos de uma política nacional anticorrupção. A ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que existe desde 2003 no Brasil, vem fazendo um pouco esse papel. Ela precisa passar por um processo de maior empowerment, né? Precisa ter mais efetividade, mas vem trabalhando bem. Então, nós precisamos de uma política anticorrupção. Nós temos que fazer alguns ajustes nesse Sistema Nacional de Combate à Corrupção, mas nós estamos avançando muito bem. Sem dúvida alguma, haveria muito ainda a dizer, né, sobre os acordos de leniência e outros temas importantes, mas eu acho que agora, na hora dos debates, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Agradeço muito a atenção de vocês.